2023, desafiamos os nossos limites e vencemos, não é mesmo? Eu fico até muito emocionada. Então, assim, bem-vindos ao ano do Descortinar da Soca HK e de Força Jovem Mundial. Muito obrigada e parabéns. Nesse primeiro cabe, oi, Edja. Nesse primeiro cabe, por ser no início do ano, clima ainda de férias, faremos mais leve. Fiquem tranquilos, tá bom? No poema Brasil seja monarca do mundo, o presidente Kennedy escreveu: não faz mal que seja pouco, o que importa é que o avanço de hoje seja maior que o de ontem, que nossos passos de amanhã sejam mais largos que o de hoje. Então, não faz mal que seja pouco, mas vamos sempre, né, continuando. Então, vamos continuar a nos desafiar sempre, e é isso que nos transforma. Vamos ao que interessa, que é o nosso estudo. E como a HK é maravilhosa, né, tivemos, nesses últimos anos, o desafio de estudar, definir o tema de cada mês, escolher o Gosho e o trecho da nova Revolução Humana pertinente a cada tema, e também preparar o material para expor nos sábados, e assim proporcionar ferramentas para as amadas reuniões de palestra de cada localidade. Foi maravilhosamente desafiador, posso lhes dizer com toda certeza. A partir deste mês, o DEV da BSGI nos presenteia com esse guia para a vitória, para ser utilizado em toda reunião, visita, encontro que acontecer. Cadê o guia? Né? Quem assina? Esse aqui é o guia para a vitória, é só ele, Luciano Pedro. Será, então, mais uma forma de incentivarmos nossos membros a assinar o BS, para assim ficar por dentro das notícias da organização e das orientações do nosso eterno, amado mestre da vida. Quem já assina o BS físico, recebe o encarte para chamar de seu. E lá poderá até fazer anotações. Para quem assina o BS+, pode acessar pelo celular ou pelo site da editora, brasilseikio.com.br. Agora eu vou mostrar na tela. Pode começar. Ele vai compartilhar o material que a BSGI fez, só que eu fiz algumas inclusões. Já chega para vocês. Tá? Chegou aí? Sim, está chegando. Ótimo. Aí, então, é o site da brasilseikio.com.br, não é? Conforme o slide. A fazer o acesso com o código de membro e a senha, e à direita está escrito Guia para a Vitória. Encontraram? Ali tem uma seta vermelha, não tem como eu não enxergar. É só clicar que vamos para outra página. Pode mudar aqui dentro. E você pode acessar o guia em forma diagramada. Folha por folha, ou então descer a tela. Pode ser a próxima aqui dentro. Não, anterior. Fica aí. Descer dessa tela, você vai encontrar todas essas matérias divididas, cada uma por uma, e são artigos. Aí você vai poder usar separadamente, ou então junto no PPT. Ou ainda à direita, ali tem links, você consegue... Não, ali mesmo, Guilherme. Links, ali, apresentação digital, que é o PPT. E você pode utilizá-lo, modificá-lo ou deixar como está. Nós utilizávamos o Canva, eu achava bem mais fácil, mas a gente vai aprender. E nesse mesmo ponto, embaixo, tem suplemento do jornal BS. Agora sim, muda a página, Guilherme. Vai para a próxima página, que são diversas sugestões de matérias complementares. No BS, na terceira, na 10, tem também podcast. Então, olha, a BSGI se superou, porque nos deu todas as ferramentas, a gente pode fazer de tudo agora. No site da Extranet, tem um vídeo como é o nome do teu líder do DNJ? Fugiu agora. Edijan. Eles estão fazendo um podcast para dar dicas de como fazer para utilizar esse material e chegar nas pessoas, né? Então, fazer com que
mais e mais pessoas tenham acesso. Tá? Sempre mais. Então, vamos em frente, né? Agora, sim, para o tema realmente. Né? Nosso tema de janeiro é determinação. Em um editorial publicado em janeiro de 1958, o segundo presidente da SOCHK, Geoffrey Toda, conclamou os companheiros a se levantarem com forte fé para enfrentar os obstáculos que surgiriam diante da SOCHK, escrevendo. Próxima página. Repitam para si mesmos, dia e noite, as palavras de Nichiren Daishonin. Não passem a vida em vão, para depois se arrependerem durante os próximos 10.000 anos. E se empenhem com uma fé que se fortaleça amanhã mais do que hoje, o próximo mês mais do que este, e o ano que vem mais do que este ano. Esse deve ser o espírito essencial de todos. Esse deve ser o espírito essencial de todos os seus esforços para o plano deste ano e de toda a vida. Comecem firmando uma sólida decisão. Então, avancem com coragem. Este incentivo de José Toda deixa claro o passo a passo para avançar, que é ter uma fé que se fortaleça a cada dia, firmar uma sólida decisão, avançar com coragem. E o que diz o nosso mestre? Ele diz, coragem não consiste apenas em agir com valentia. A coragem budista agrega a sabedoria para perceber o verdadeiro aspecto da realidade e assim triunfar sobre as adversidades. Esse conteúdo está naquele da editora, se você clicar no artigo, matéria, ele vai dar esse material, tá certo? Esse assunto. Ao longo da vida, nos deparamos com uma gama infinita de desafios inesperados e adversidades assustadoras, que podem assumir diversas formas, como dificuldades financeiras, problemas envolvendo relacionamento humano, doenças, acidentes e até mesmo a maldade da morte. E ele continua, nossa organização irradia o brilho de incontáveis seres humanos comuns, heróis do povo, que assumem desafios e vencem os obstáculos da vida com bravura, sem autopiedade, medo ou apreensão, recitando Daimoku e lutando com afinco para alcançar a vitória. Então, esse é o nosso desafio, né? É o que o mestre nos mostra, que nós temos todas essas possibilidades, essas qualidades. Ele diz, nós temos o potencial de brilhar como verdadeiros heróis. Para isso, a determinação é crucial. E mantê-la nos faz percorrer o caminho da revolução humana rumo à vitória. Portanto, jamais podemos esquecer de seguir em frente, com forte fé e convicto da Daimoku. Pode passar mais uma. Usa setinha. Isso. Aí, conforme, né, o PPT que o Deb nos proporcionou, você já parou para pensar que dúvida e determinação são em sentidos opostos? Né? Ou você tem dúvida, ou você tem a determinação. O estudo do Gosho, que é a supremacia da lei de hoje, para você deixar a dúvida de lado e partir com uma nova determinação de vencer em todos os aspectos da vida. Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra com você, Deusdival. Obrigado, Denise. Então, com esse tema, determinação, né, a Denise colocou aqui uma introdução muito boa, né? Então, determinar. Então, quem determina sou eu mesmo. Então, cada um de nós, imbuído dessa determinação, a gente avança e faz com que o Consirufa aconteça na sua localidade. Então, esse é o grande incentivo do nosso mestre. E também essa luta, né, essa missão que nós herdamos de todo o legado que Dai Sakedo nos deixou. Né? Então, qual o tema desse mês?
determinação, e o Gosho, que é referente à determinação, é a supremacia da lei. A supremacia da lei, ela está no Coletâneas dos Ensinos de Nichiren Daishonin, volume 1. Esse trecho ele está na página 643, mas o Gosho ele começa na página 640. Esse Gosho ele tem cerca de 7 páginas. E assim ele vai dar todo um panorama de como o próprio budismo chegou na China e como ele foi aceito pelas pessoas e até onde a resistência e outros segmentos religiosos foram para poder o budismo ser propagado. Então, veja só a dificuldade que era propagar o ensino. A gente sempre tem orientações e incentivo, até por várias vezes, né? Ikeda Sensei nos incentivou a sempre ler o Gosho, né? Nem que seja uma frase ou sentença, ou nem que seja uma palavra que seja nas escrituras. Então, é muito importante que todos os membros possam estar lendo as escrituras de Nichiren Daishonin, né? Onde está lá no Sende, todos os Goshos, né? Nos 2 volumes. Principalmente para cada líder poder estar lendo na íntegra esses Goshos. Importantíssimo. Então, como é um curso avançado de budismo, é feito com o objetivo de poder aprimorar, né, cada vez mais nossos queridos líderes de bloco e acima, e todos aqueles membros que já têm o 2º grau do estudo do budismo, para que a gente possa avançar mais ainda no estudo. Esse estudo tem esse objetivo de aprimorar cada um para que possam preparar seu material e fazer uma apresentação nas palestras das suas localidades. Por isso que a gente pode aprofundar um pouquinho mais na matéria, mas não tem a regra de você levar esse aprofundamento para a palestra. O mais importante é pegar o tema e o Gosho e ver qual é o ponto principal dessa matéria. O que essa matéria traz? Ela traz determinação. E qual é o ponto dessa determinação? Vamos ver agora. Então, para a frase do Gosho, ele diz assim, né? Fortaleça sua determinação mais do que nunca. O gelo se forma a partir da água, porém, é muito frio do que ela. A tinta azul origina-se do índico, mas quando utilizada para atingir algo repetidas vezes, a cor resultante fica ainda mais intensa do que a própria planta do índico. O Sutra do Lótus é sempre o mesmo, mas se você fortalecer sua determinação constantemente, sua cor será mais forte que a de outras pessoas e receberá mais benefício que elas. Olha que maravilhoso que Nichiren Daishonin escreveu. Essa frase, ela explica todo esse Gosho da supremacia da lei, que Nichiren Daishonin, ele sempre nos traz, né, várias analogias e parábolas para poder, não somente naquela época, mas até mesmo nos dias de hoje, a gente compreender o real significado daquele ensinamento que ele está transmitindo para todos nós. Aí ele diz assim, né, ele fortalece, né, aqui, fortalece sua determinação mais do que nunca. Aí no Sende, ele continua aqui. Antes de amanhecer, o gelo permanece tão rígido como o metal, né? Então, assim, a água ela congela e o gelo é mais frio que a água, mas ele é tão duro quanto o metal. Então, essa é a analogia. O fogo, enquanto não a tocar, não é tocado pela água, permanece tão quente quanto o ferro fundido. Então, ele faz outra analogia com o fogo, né? Porém, até o gelo mais rígido derrete-se facilmente sob o sol do verão. E até o fogo mais abrasador sem dúvida, apagado pela água. O que ele quer dizer com isso, né?
Ele continua aqui. Os inúmeros mestres da palavra verdadeira parecem ser os mais dignos e sábios, mas são como uma pessoa que, esquecendo do sol, espera que o gelo permaneça firme para sempre. Ou como alguém que, ignorando a água, acredita que o fogo queimará eternamente. Então, ele faz essa comparação entre os outros ensinos, que parecem pessoas tão nobres, mas que sempre desejam que permaneçam naquela mesma situação. O Sutra do Lótus, ele vem abrindo os olhos das pessoas para o verdadeiro ensino do Buda, né? Aí continua aqui mais adiante. Uma coisa que eu achei muito bonita também, que o Deixuni colocou, foi sobre essa comparação entre um general, né? Se coloca muito, principalmente naquela época de Nichiren Daishonin. Coloca, nas batalhas, os soldados consideram o general como a alma deles. Se o general perde a fé em si mesmo, seus soldados se acovardarão. Como é importante a questão da liderança, né? Cada pessoa, cada membro, né, é um líder no seu palco de atuação. Então, esse é o sentimento do mestre, né? Aí ele continua aqui. Apesar de ninguém mais ter vindo me visitar, você, uma mulher, não apenas enviou-me vários oferecimentos, como também viajou para me ver pessoalmente. Parecia algo extraordinário demais para ser verdade. Além do mais, veio me visitar aqui em Minobu. Não tenho palavras para agradecer. Então, vamos... Passe para a próxima, por favor. Então, veja só. Ele está se referindo a quem? Então, nesse contexto, Nichiren Daishonin escreve essa carta quando ele estava em Minobu, no 8º mês do primeiro ano de Keiji, em 1275. E enviou-a a Ota, que é o nome da jovem, na época, filha de Nichiren, filha e seguidora que vivia em Kamakura. Então, ele vai endereçar essa carta, né? Está em nome de Ota, mas ele está se referindo à mãe de Ota, que é Nichiren. Minobu, aí é só uma observação, né? Se até mesmo quem quiser, quando estiver explanando, ficar à vontade de colocar algumas características, que é interessante, né? Aí coloca aqui, Minobu é uma cidade com cerca de 12.700 habitantes, localizada na província de Yamanashi, no Japão. Isso nos dias atuais, né? Aí tem a localização no mapa. Aí tem aí, né, a foto, essa foto é de hoje, né? Então, assim, ao longo dos anos, a própria geografia, né, ela se modifica. Então, na época de Nichiren Daishonin não era dessa forma, né? A ligação com o continente não, com o arquipélago era bem mais distante. Então, praticamente, nada se sabe sobre Nichiren, além do fato de que, acompanhado da filha Otto, ela visitou o Nichiren Daishonin enquanto ele estava exilado na ilha de Sado. Veja só, Nichiren Daishonin, ele exalta essa determinação dessa seguidora por atravessar quilômetros, né? Não sabemos de que forma, mas fazer uma viagem que até mesmo era perigosa, justamente para uma mulher com uma filha, né? Mas mesmo assim, ela visitou e levou oferecimentos para Nichiren Daishonin na ilha de Sado enquanto ele estava exilado. A viagem a Sado era perigosa e Daishonin ficou realmente impressionado com a fé resoluta de Nichiren. Isolada do arquipélago principal, né, por 35 quilômetros, como eu tinha falado, né, não é exatamente como é hoje. Sado possuía uma extensão de 857 quilômetros quadrados, então não era uma ilha tão pequena, né, é colocada como a sexta maior ilha do arquipélago japonês. Pode passar? Sim. Pode voltar. Então, sobre essa questão que Nichiren Daishonin coloca, ele, nesse Gosho, ele traz vários pontos que não é o foco desse estudo. O foco desse estudo é determinação. Então, se você for ler o Gosho, você vê quanto ele valoriza a questão da mulher
mesmo naquela época, naquela sociedade feudal, né? Então, Nitimio foi uma seguidora leiga, né? Que ela se dedicou, mesmo quando Nichiren Daishonin estava perseguido e estava sendo atacado tanto pelo governo quanto pelos outros religiosos. Então, é uma pessoa que estava sendo, ele mesmo diz aqui, né? Que eu estava sendo odiado pela nação. Até mesmo ele se coloca aqui, né? Que as pessoas, Nichiren Daishonin, né? Me achavam arrogante, mas eu não quero ser arrogante por lutar, por propagar esse verdadeiro ensino diante de um perigo iminente para toda a nação, né? Que até mesmo ele menciona sobre a invasão mongol. Aí ele coloca aqui que aqui, pelo fato de fazer tal declaração, que é de Nichiren Daishonin, né, sou chamado de arrogante por aqueles que possuem pouca compreensão. No entanto, não digo isso por arrogância. Se não falasse abertamente, eu simplesmente não seria um devoto do Sutra do Lótus. Então, além de ele mostrar a determinação de Nichiren, ele também está mostrando a própria determinação de manter a fé e propagar esse ensino. Então, ele ensina com o próprio exemplo, né? Aí ele, só para finalizar essa parte, ele coloca assim: o Sutra do Lótus é sempre o mesmo, mas se você fortalecer sua determinação constantemente, sua cor será mais forte que a de outras pessoas e receberá mais benefícios que elas. Qual é o ponto fundamental dessa matéria? É justamente, né, a determinação, mas é você intensificar mais ainda a sua prática. Então, o Nichiren Daishonin, ele fala, né, não duvido da sua determinação, isso para Nichiren, mas fortaleça dia após dia, né, sempre fortaleça a sua fé, sempre mantenha a sua determinação. Agora, para falar um pouquinho mais sobre essa questão, vou passar para o Guilherme. Oi. Ela passa. A cachorrinha passa primeiro. Boa noite, pessoal. Boa noite. Agora a gente vai só falar um pouquinho mais sobre o próprio índigo. O que isso tem a ver com essa matéria, com esse tema de determinação, que é justamente a analogia. Ele fala que o índigo, ele, quanto mais você vai colorindo, mais forte fica, né, essa cor. E mais azul, né, que o próprio índigo, como a própria frase indica. E ele fala também, né, que pode mostrar a importância que os sucessores se desenvolverem, né, com a liderança do mestre, né, do líder. E, com o exemplo dele, né, os discípulos vão ser ainda mais felizes, ainda mais vitoriosos, e aí, assim, o ensino vai ser eterno, né? E aí ele fala, né? Deixa eu... Caiu. Defeito técnico. Só um segundo. E aí fala, né? O azul mais intenso que o índigo. O índigo é a origem do azul. Então, você conseguir ser maior, mais forte, mais intenso que a própria mente, tem a ver com a própria determinação. Porque, imagina só, é até interessante, né? Você percebe que o Daishonin, o próprio Ikeda Sensei também falava, sempre falou sobre os discípulos. Que normalmente os escritos religiosos, eles dão mais ênfase para os estudiosos, para os líderes, para os deuses, ídolos, enquanto que no Budismo Nichiren sempre deu muito ênfase aos discípulos, aos seguidores. Né? No próprio escrito de Nichiren, a maioria dos escritos dele sempre enfatizam um seguidor como exemplo. E os irmãos Ikegami, né? a Nichiren, e aí os outros discípulos principais.
E o que você também, né, na Revolução Humana, na Revolução Humana, ele sempre falou bem, assim, sempre colocou um relato ali de algum discípulo de Toda Sensei, de Makuni Sensei, e dele mesmo. Então é interessante como essa relação, né, de mestre-discípulo sempre é o principal. É o início e o fim, né? O início e o fim. Aí pode passar o... E aí, ele fala um pouquinho de história, só para... curiosidades, né? E a tinta azul para tingimento de tecidos era produzida a partir da planta do índigo, ou também chamado de anil. Disse que, quando o tecido era atingido repetidas vezes com tal tinta azul, sua tonalidade se intensificava cada vez mais, ao ponto de ficar mais escura que a cor original do índigo. Isso era bem... principalmente nos períodos antigos, né, que o pessoal usava plantas, minerais para fazer as tintas, eles tinham toda uma técnica, toda uma ciência para poder fazer cores diferentes, tonalidades diferentes. E, assim, essa técnica tem a ver com esse aperfeiçoamento que a gente também faz na prática, né, que é uma coisa que a gente tem que repetir. E é claro que é aquela coisa, né, muita gente fala, a prática leva à perfeição. Só que a prática correta leva à perfeição correta. Se for praticar uma coisa errada, né, do jeito errado, você vai continuar dando o mesmo resultado errado. Então, acho que esse é o ponto principal também dessa analogia, né? Você praticar de forma correta para que o resultado seja também correto. E também a questão do erro, né? Você errar também não é errado, né? Você não vai ser só acertando, que você vai conseguir, mas assim, você errando e aprendendo com aquele erro, você vai conseguir acertar e vai melhorar aquele elemento ali, aquela ideia. Aí passa aí, acho que mais um, sobre índio, esse último. Esse é o clicar, né? Não lembro mais. E aí, como aplicando na nossa vida, né? Como que a gente vai aplicar, né, com todas essas ideias, né? Como é que a gente torna-se mais adulto livre? É você desafiar com mais coragem, né? Com determinação, como a gente está aqui repetindo várias vezes, porque realmente é essa repetição que consegue entrar, né, na nossa vida mesmo, né? A gente ir desenvolvendo aquilo por meio que o desafio corajoso de ultrapassar continuamente nossos limites, né? Ou seja, a gente realmente enfrentar coisas que a gente não como é que falar? A gente não domina, né? Que a gente consegue aperfeiçoar ainda mais. É um empreendimento difícil, claro, né? E exigente, mas que vai levar um maravilhoso drama da Revolução Humana. E justamente o Sensei também, quando ele saiu do Japão, que ele podia ter ficado no Japão lá, e só mandado, que na época, né, quando ele começou, já tinha outras religiões, países que já tinham praticantes budistas, só que não tinha esse vínculo, né, com o Japão tão forte, porque também não tinha internet. E era muito difícil a comunicação. Mas a determinação dele de sair, mesmo com a saúde dele debilitada, né, vai sair do país, a empreitada totalmente, assim, uma novidade, né? Eles não tinham essa viagem tão fácil para fora, para outros países, principalmente no Japão, depois da guerra, né? Ele ter esse objetivo de chegar mesmo nos discípulos, né? Várias vezes, né? Por toda a vida dele, foi o ponto, assim, primordial para que a Gakkai também fosse vitoriosa. O próprio Nichiren também. A determinação dele de ser contra os outros ensinamentos, de fazer um verdadeiro ensinamento ser conhecido pelas pessoas, identificar só no mosteiro, só no monastério, só na teoria, também tem a ver com isso. E aí... Assim, quando eu era criança, e essa parte desse show, a minha mãe, ela refletia muito, porque naquela época não existia água sanitária, não existia sabão em pó, e a gente ia nas vendas e comprava um tabletezinho, sabe? Do anil. Aí a minha mãe lavava, né, a roupa, e aí colocava, mergulhava, né, aquele negócio lá,
E, poxa vida, quando saía, aquilo era branco, sabe? Que nem neve, tá entendendo? Então, um show como esse é realmente atemporal, né? Como a gente sempre fala, você está aí dialogando e as lembranças vão chegando, tá entendendo? Porque não tinha mesmo esses processos que hoje nós temos, né? Mas tinha exatamente o anil. Estamos aqui estudando sobre o anil, mas o que o anil, como fala na literatura, Século III. século Mas é III. exatamente como a gente, a lembrança, assim, quando o ensino é verdadeiro, né, quando a coisa realmente o, assim, do coração dele mesmo, assim, que as coisas chegaram até a gente, né, depois de tanto tempo, o exemplo que faz com que prove, né, que é verdade, que ele dizia, né? Então, você até os Sage mesmo, tem 2 volumes gigantes, assim, de muito incentivo dele, né, muitas palavras dele, que até hoje a gente lê aí, a gente estuda, está estudando agora, em 2024, né? Então, assim, é interessante a determinação e a perseverança, né, desses ensinos. E aí, o interessante também, acho que essa parte do Índigo é só até aí, né? E aí também fala para refletir, né? Qual o desafio qual desafio estou buscando enfrentar também? É interessante a gente refletir isso na vida, ainda mais agora que a gente está no início, né? Janeiro, aquela coisa de o que vai acontecer esse ano, né? Como eu vou estar, né? Para ser melhor do que no passado, né? É muito fácil falar assim, no final do ano, né? Em janeiro eu começo a agitar as coisas, mas assim, a gente realmente ter essa mentalidade, né, de como é que vai ser, né, esse ano de 2024, ainda mais agora, nessa nova era, né? Então, e os objetivos aí, todo mundo terminou o ano passado determinado, e agora começar o ano ainda mais, né, determinado. E aí, fala um pouquinho sobre a fé, né? Que é você perseverar na prática budista, é não ter os obstáculos, né? Empregar os obstáculos como impulso. Né? Ao invés de você chegar como só uma parede intransponível, você vê como é que eu vou melhorar, né, na minha vida, como é que eu vou lutar para que eu ultrapasse esse obstáculo. Né? Os atletas, eles são assim. Né? Os atletas, eles não param quando eles se cansam. Eles avançam até assim, ultrapassar o que ele já conseguiu no dia anterior. E aí, e assim, reunindo uma fé cada vez mais forte e polir ainda mais a vida. Né? Até também, a mesma coisa, o polimento, né? A gente não fica satisfeito, né? Ali tem que estar brilhando para a gente ver que realmente tem resultado. E aí, mergulhar hoje, meu lembrete, estratégia com ainda mais foco, não é só quantidade, mas também esse foco, né? A intensidade. Eita. Não, estou vendo sim. Estou vendo sim. É que você está saindo. Aí passa mais um. E a conclusão dessa parte, dessa forma, o Dachonin, ele insiste com os seguidores de fé em Zipar para que continue a fortalecer ainda mais, né, a sua determinação. E os palavras de disposição de continuar a se empenhar, ainda mais atualmente, é a essência da fé, bem como a chave mais fundamental para a prática do budismo. E até mesmo o pessoal fala assim que para que aquilo aconteça, a gente tem que insistir, né? Então, acho que também tem a ver. E aí, só um trechinho aqui, cadê o Carlos? É interessante a gente lembrar de algumas parábolas ou de algumas histórias que refletem ainda mais essa questão da perseverança, né? Que é a do general Tigre de Pedra. Esse é conhecidíssimo. E aí fala assim, essa história consta do Gosho, o general Tigre de Pedra, enviado por Shintirei da Chuninha Shinjukigo, que é outro ciclo que a gente tem bastante gratidão, né, por continuar
essa prática, né, essa filosofia. Aí ele começa, né? Há muito tempo havia na China um forte general chamado Li Yuan. Mesmo os inimigos mais temíveis não se comparavam a ele. Li Yuan era um jovem que zelava muito pelos pais, mesmo durante as intensas batalhas. Não se esquecia de se dedicar a eles. Diante de todas as adversidades, ele lutava bravamente, sem nunca desistir. Porém, certo dia, a mãe de Li Yuan foi morta atacada por um tigre. Né? Então, ele até reflete no próprio Li Yuan que eu protegi o país, mas não consegui proteger minha mãe. Né? Então, é aquela coisa de... Poxa, eu acho que é o maior obstáculo da vida, né? É a morte, é a tristeza, né? O luto. E aí o próprio Li Yuan, que ele perseguiu o tigre por vários dias. No entanto, o animal, além de esperto, era ágil, e ele não conseguia encurralá-lo. O general determinou que derrotaria sem falta o tigre. Afinal, ele vencera os mais fortes inimigos. Foi quando, enfim, avistou o tigre e o acertou com sua flecha. Porém, ao se aproximar, viu que a flecha havia penetrado numa rocha. Então, poxa, a determinação dele era tão grandiosa, era tão forte, né, tão grandiosa, que ele conseguiu fazer o impossível. Ainda mais com uma flecha, né? A flecha não é mais forte que uma rocha, mas ele conseguiu provar o contrário com a determinação dele mesmo. É aquela coisa, a gente chegar no impasse da vida, a gente sempre imagina que a gente está sem saída, que a gente está no fim do poço, mas aí, com a nossa determinação de continuar, né, a nossa força de vontade e a nossa fé no budismo, a gente consegue ultrapassar barreiras que o pessoal fala que não tem como, né? E aí ele fala, ele termina, né? Por que a flecha de Li Yuan penetrou na rocha? Porque, independentemente das dificuldades, ele as confrontava com coragem. Então, pela forte determinação, ele pôde superar seus limites. Com esse exemplo, ao avançar rumo a grandes objetivos, o importante é ter a forte determinação de concretizá-los sem falta. Então, a coragem também tem a ver. A gente até falou sobre isso em outro momento do ano passado, né, sobre coragem. Então, são coisas do ser humano que a gente nunca está separando, a gente sempre está juntando uma coisa com a outra, a gente está fazendo essa luta com coragem, determinação, perseverança. E aí, é interessante que até aqui na nova Revolução Humana, só para fechar com chave de ouro dessa minha parte, porque cadê a lei? Aqui. Ele fala, manter uma forte fé. A pessoa que nunca treina e que sempre perde nos treinos não irá se tornar, de repente, campeã numa luta de verdade. É por isso que nossa prática diária do budismo chinês é tão fundamental. É importante manter uma fé que influi como a água, com perseverança e serena determinação. Precisamos polir e fortalecer nossa vida e cultivar a total convicção na fé. Quando conseguirmos isso, poderemos manifestar força no momento crucial, né? É aquela coisa, promete nas horas normais, né? Para cumprir nas horas cruciais. Então, é justamente a nossa luta constante, né? Dia a dia, nesse palco da vida. Né? Aí eu concluo a minha parte. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso estudo. Quero agradecer que todos possam ter aproveitado o máximo. Podem preparar, esse material vai estar na extranet. Vocês podem estar baixando, verificando qual parte vai utilizar, né? Ou, de qualquer forma, a gente também tem aquele modo tradicional, né? Quando a gente faz presencial, também tem os encartes, tem a matéria. Então, assim, a gente tem bastante material aí para trabalhar. Aí vai dar a criatividade de cada um, tá joia? Então, agradecemos a participação de todos, os parabéns. E vamos todos abrindo as câmeras para a gente tirar aquela foto juntos. Vamos lá. Abre suas câmeras.
Mas agora colocar lá em cima, né? Pegar mais, que achei que não Isso. pega todo Maria. mundo. Aí, tava aqui em cima, tá muito em cima. Era aqui que tava, João. Eu sou um pouquinho enroladinha. Mas estava ali em cima. Aí eles estavam embaixo. Estava embaixo. Então, aqui. Deixa eu A Anita está focalizar. dirigindo. Aqui. Ficou legal. Pronto. Olha os ODS lá atrás. Aí, no É só meio, apertar no screen ou... Traz aqui que dá pra fazer aqui. Vai pra cá. Senta ali. Lembra aqui. Senta aí. DJ junto. Cadê a Eliane? Tô aqui. E eu, Vou ficar aqui. Opa! Eu estou vendo ele leite. Olha lá. Tô aqui. Oh. Levanta. Levanta, já vai ter que levantar.